E aí, pessoal, beleza? Sou o Zé Armando, está me acompanhando aí já faz um tempo, nós estamos no quarto trimestre e a gente está estudando atualmente as matrizes, né? Um ramo da álgebra e é um ramo muito importante, porque depois vai ter aplicações com determinantes e depois com resolução de sistemas lineares. Hoje na aula a gente vai trabalhar com as operações envolvendo matrizes, né? Na verdade as operações mais simples, mais fundamentais, mais básicas, né? Depois nós teremos uma segunda aula também falando sobre o tema de operações, operações mais complexas, vamos dizer assim, tá? Então para essa primeira aula nós vamos trabalhar com o conceito, por exemplo, de igualdade, conceito de transposta, conceito de oposta, conceito de adição e subtração de matrizes entre si, beleza? Nosso primeiro slide traz a ideia de igualdade entre matrizes. Então, duas matrizes A, tipo M por N, e B, tipo B por Q, são iguais, grifando igual aí, né, destacando igual, se forem do mesmo tipo. Ou seja, as duas devem ter a mesma quantidade de linhas, M igual a P, e as duas devem ter a mesma quantidade de colunas, o N deve ser igual ao Q. Se não forem de mesmo tipo, já não podem ser iguais. Então, veja, não tem como, por exemplo, uma matriz que tem 2 linhas e 3 colunas ser igual a uma matriz que tem 1 linha e 7 colunas. Não é possível, porque nem a forma vai ser igual. Então, primeira condição é ter a mesma forma, número de linhas e número de colunas iguais entre as duas matrizes, tá? Mas não é só isso. Não é porque duas matrizes têm 3 linhas e 4 colunas que elas vão ser necessariamente iguais entre si. Na verdade, para serem iguais, além desse fato que nós acabamos de destacar, tem mais o que o slide traz aqui, ó, o outro detalhe. E além disso, os seus elementos devem ser, obviamente, os A's da matriz A, os Azinhos, né? E os Bzinhos da matriz B, para cada posição, devem ser iguais. Então, o da posição 1, 1 da matriz A tem que ser igual ao da posição 1, 1 da matriz B. O da posição 1, 2 da matriz A, o da posição 1, 2 da matriz B tem que ser iguais. E assim por diante para todos os elementos. Esses elementos que são um de cada matriz, mas na mesma posição, são chamados correspondentes. Então, elementos que estão na posição 1, 2 são correspondentes. Elementos na posição 3, 4 são correspondentes. Então, eles têm a mesma posição, mas em matrizes que são diferentes, pelo menos um nome diferente, né? Quando vai acontecer a igualdade, então, das matrizes? Terem o mesmo tipo e todos os elementos correspondentes serem iguais entre si. Beleza? Essa é a condição da igualdade. Bom, outra situação que também a gente pode comentar sobre a operação entre matrizes é a ideia de fazer a oposta, determinar a matriz oposta. Da mesma forma que a gente tem para os números reais, a ideia de oposto vai acontecer também para as matrizes, né? Então, uma matriz oposta vai ser uma matriz formada por elementos que são os opostos de uma matriz que foi previamente dada. Então, no slide a definição, ó. Dizemos que duas matrizes A e B são opostas, grifando, destacando opostas, se forem do mesmo tipo, mesma condição da igualdade, e os elementos correspondentes forem os opostos. Olha o termo aí, ó, elementos correspondentes opostos. Assim, se B é uma matriz oposta de A, nós podemos escrever que a B é a oposta de A. Vocês colocam o sinal de menos na frente, tá? Aí, simbolicamente, se a matriz A é formada pelos elementos I e J, né, tipo M por N, se a matriz B é formada pelos elementos B e J, também mesmo tipo, né, o que foi escrito no começo. Elas vão ser opostas, a matriz B vai ser oposta de A, se cada elemento B da posição IJ for oposto a cada elemento de A da posição IJ. Isso tem que valer para todos os elementos das posições IJ, beleza? Então, igualdade e matriz oposta, nossas duas primeiras operações, tá? Outra operação também que é bastante importante que a gente vai destacar é a matriz transposta, fazer a transposição, ok? A transposição é uma operação de mudança de posição de elementos. Então, você vai transformar elementos que estão numa linha para uma coluna e da coluna para uma linha. Então, existe uma permutação. As linhas permutam, trocam simultaneamente de posição com as colunas. Quando você faz essa troca, né, ordenadamente, primeira linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, terceira coluna e assim por diante, essa matriz obtida por essa permutação se chama transposta, tá certo? Aqui no slide, ó, a matriz transposta, ela geralmente, se a matriz original chama a transposta você coloca um T em cima, transposta de A, é assim que você lê. Você obtém transformando a primeira linha da matriz A na primeira coluna da transposta, a segunda linha de A na segunda transposta e assim por diante. Aqui temos alguns exemplos no quadro, no slide, na verdade, né? Ó, a matriz B tem primeira linha, 1, 6. Primeira coluna da transposta, 1, 6. Na segunda linha da B, 2 menos 3. Olha a segunda coluna da transposta, 2 menos 3. Na terceira linha da B, 5, 0. Terceira coluna transposta, 5, 0. Então, ó, linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna. Automaticamente, veja, coluna virou linha,
coluna virou linha. Então, a troca é simultânea. Olha o outro exemplo, 2. A matriz C, 3, 4, 4, 0. Você percebe que a primeira linha é igual à primeira coluna? E que a segunda linha é igual à segunda coluna? O que vai acontecer quando você fizer a transposta? Pode usar T maiúsculo também, viu? Vai ficar igual. Então, nesse caso, a transposta e a matriz original são iguais. E isso vai receber o nome daqui a pouco, tá? A matriz H, ó, 0, 2, 3 na linha, 0, 2, 3 na coluna. Menos 1, 0, menos 5 na linha, menos 1, 0, menos 5 na coluna. Menos 8, 1, 0 na linha, menos 8, 1, 0 na coluna. Então, permutando ordenadamente, essa transposta da matriz H, ok? Bom, eu chamei a atenção agora há pouco do fato de que a gente fez uma transposta e chegou na mesma matriz do começo, original. Isso acaba recebendo o nome de matriz simétrica. Então, uma matriz é simétrica quando a matriz é igual à sua transposta. O exemplo C que a gente viu ali atrás é uma matriz simétrica, né? Porque quando você faz a transposta, obtém a mesma matriz que você tinha originalmente. Quando a primeira linha foi igual à primeira coluna, né? Primeira linha igual à primeira coluna, segunda linha for igual à segunda coluna e assim por diante, a matriz vai ser simétrica. A palavra simétrica acontece por causa de um fato bem interessante. Se você observar, a diagonal principal é como se fosse um espelho. E os elementos que estão em relação a esse espelho são simétricos, são refletidos, né? Toda vez que você perceber isso é uma matriz, ela vai ser simétrica. Tem um outro exemplo aqui, ó. Diagonal principal, né? 2, 0, 1. Olha em relação à diagonal principal o que acontece, ó. Tem um espelhamento, ó. Tem um espelhamento, tem um espelhamento. A matriz vai ter o nome de simétrica. Tem mais um nome importante para você saber, além do nome simétrica. Tem a matriz antissimétrica, né? A matriz antissimétrica é quando a matriz é igual ao oposto da transposta. Então, você vai permutar linhas e colunas e vai mudar o sinal dos elementos, os sinais dos elementos. Então, ó, a matriz H que estava lá naqueles exemplos, ó, 0, 2, 3, menos 2, 0, menos 1, menos 3, 1 e 0. A transposta nós já fizemos, ó, primeira coluna fica 0, 2, 3, menos 2, 0, menos 1, menos 3, 1, 0. E nós tínhamos feito até aqui. Agora, olha o oposto da transposta. Vai ficar 2, vai ficar 3, vai ficar menos 2, vai ficar 0, vai ficar 1, vai ficar 3, menos 1 e 0. Ou seja, quando eu troquei os sinais desses elementos, eu obtive essa matriz, a oposta da transposta. Compara com H. É a mesma matriz. Ou seja, a matriz H é tal que a sua oposta da sua transposta é igual à própria matriz H. Portanto, ela tem a condição de ser antissimétrica, ok? Na sequência, pessoal, nós temos uma observação sobre a antissimétrica, que é a seguinte. Da mesma forma que a simetria, a antissimetria pode ser percebida da seguinte forma. Toda matriz antissimétrica tem diagonal principal somente formada por zeros. E em relação a essa diagonal principal, que é formada por zeros, os elementos são simetricamente opostos, ó. 2 menos 2, 3 e menos 3, menos 1 e 1. Toda matriz que tiver essa condição de diagonal e essa antissimetria vai ser uma matriz antissimétrica. Daí o nome, tá? Para a gente praticamente encerrar a nossa aula de hoje aí, nós vamos falar sobre as outras operações que são importantes, que são a adição e a subtração de matrizes. Adição e subtração é a mesma coisa, tá? Porque, na verdade, subtrair é somar com o oposto, como está indicado aqui no slide, certo? No caso, para você fazer a soma de matrizes ou a subtração, que são equivalentes, uma coisa que você tem que prestar atenção é as matrizes a serem somadas ou subtraídas têm que ter o mesmo tipo, mesmo número de linhas e de colunas, senão não dá. Então, você só pode somar ou subtrair uma 3 por 4 com outra 3 por 4. Você só pode somar ou subtrair uma 1 por 2 com outra 1 por 2. Não dá para somar uma 2 por 3 com uma 7 por 4. Não dá. Tem que ser do mesmo tipo. Isso para somar ou para subtrair. E aí, para você fazer a soma ou a subtração, você vai trabalhar com os elementos correspondentes, os das mesmas posições, certo? Então, você vai somar o da posição 1, 1 com o da posição 1, 1. Ou você vai subtrair o da posição 3, 4 com o da posição 3, 4 e assim por diante. Quando você faz essa mesma operação nos elementos correspondentes, você tem então a matriz soma ou a matriz subtração, que consequentemente vai ter o mesmo tipo das matrizes que você operou inicialmente, ok? E para encerrar a nossa aula de hoje, a multiplicação de um número real, que é um escalar, que a gente chama na linguagem matemática, por uma matriz. Bem simples a operação. Quando você tem uma certa matriz e você quer multiplicar um certo valor real alfa pela matriz, você aplica a distributiva. Cada elemento da matriz que você está vendo aqui vai ser multiplicado por esse número alfa. Então, se você tem A11, alfa A11, alfa A12, alfa A13 e assim por diante. Então, você distribui o alfa para cada elemento que compõe a matriz. E isso vai te dar a matriz produto. Veja, eu estou multiplicando um número por uma matriz. Tem outra operação de multiplicação de matriz, quando você multiplica matriz por matriz. Mas isso, gente, é só na próxima aula.
Valeu? Muito obrigado pela atenção, te espero na próxima aula.